Se você quiser enxergar a conversa aqui com um olhar um pouco mais psicoanalítico, esses espíritos malignos podem ser vistos ou interpretados como representações simbólicas de impulsos no inconsciente. Mas, sinceramente, eu acredito que existem demônios. E já que a gente tá conversando um pouco mais sobre esse lado espiritual, eu acho que seria interessante, talvez, eu dar meu depoimento e falar uma história que aconteceu comigo. Me lembro até hoje. O dia foi 9 de outubro, uma data que pra mim é muito especial. Foi a data que eu me converti ao cristianismo. Eu tava passando por um momento difícil e foi uma semana muito intensa espiritualmente. Eu conversei muito com Deus, minha namorada me ajudou muito em todo o processo e foi uma semana de muita reza e muita reflexão pra mim. Até que eu senti no meu coração que meu apartamento tinha uma energia estranha, sabe? É difícil você explicar isso de energia, né? Mas quando eu ia pro meu apartamento eu não me sentia bem, eu me sentia cansado, eu me sentia com vontade de buscar prazer. Eu sentia essa energia pesada, meio que espírito do mal no meu apartamento, que foi uma noite muito doida pra mim, porque eu tava no telefone com a minha namorada, a gente tava conversando e eu senti no meu coração que eu tinha que fazer uma reza e eu queria que essa reza fosse para Jesus e eu queria me converter para ser cristão. Apesar de que eu acredito em Deus há muitos anos e eu tenho o costume de orar e falar com Ele, eu poderia fazer mais, mas eu não tinha nenhuma religião, eu não me identificava com nenhuma religião, até que eu comecei a estudar mais a Bíblia e comecei a sentir isso no meu coração. E naquela mesma noite, que eu decidi me converter, olha só o que aconteceu. Eu senti uma energia no meu apartamento com raiva. Eu senti como se essa energia ou esse espírito tivesse ficado furioso com a minha reza. Eu senti algo muito pesado e meu corpo todo tremia. Eu não consegui dormir durante aquela noite. Eu passei muito tempo chorando, tipo, de verdade, assim, sendo bem vulnerável. Meu corpo, ele tremia completamente e eu sentia muito medo. Eu tava com muito medo de ter alguma coisa ali e eu sentia essa energia pesada, eu sentia essa fúria. Eu fico emocionado só de pensar. Até que às 3h03 da manhã, eu entrei no Instagram, eu nem tinha percebido o horário, e eu fui pesquisar um Instagram de um cara chamado Patrick B. David, que é uma pessoa que pra mim é uma referência muito grande, e eu fui entrar no Instagram dele, eu não tava conseguindo dormir, e o feed dele, ao invés de ter fotos dele, ou o feed normal dele, era como se fosse fotos de coisas demoníacas. Eram fotos pornográficas, eram fotos perturbadoras, literalmente no meu celular. Eu não sei como você pode explicar isso, eu não sei como um celular pode se manifestar, eu não sei como um espírito pode controlar um celular, eu não tenho as respostas aqui, eu só tô falando a verdade e dando o meu depoimento. E minha namorada tá de prova porque eu tirei um print e mandei no meu celular. E ela viu, né? E nessa mesma noite, quando eu tentava dormir, eu sentia que alguma coisa me acordava, sabe? Alguma coisa tentava entrar no meu corpo e me acordava. Isso aconteceu múltiplas e múltiplas vezes. E eu provavelmente só fui dormir umas 6 da manhã. Tentando dormir a noite inteira, eu tava exausto, eu tinha dormido pouco naquele fim de semana. E mesmo assim eu não conseguia dormir, essa energia me acordava. Até que começou a tocar o alarme do meu celular pra eu ir pra aula. E eu tava tão exausto, mas tão cansado, que o meu corpo, ele não conseguia se mover. E eu tava com o sentimento que eu não ia conseguir levantar. Até que veio um pensamento na minha mente. Levanta-te. No mesmo momento, eu levantei e fiquei de pé e acordei. E foi algo assim muito sobrenatural. E foi essa noite, dia 9 de outubro, eu senti que essas energias, que esses espíritos malignos, eles realmente existem. Se existe o mal, eu acredito que também existe o bom, porque a vida é uma grande dualidade. Então, se você for um pouco mais cético e quiser interpretar essas situações como metáforas, tudo bem. Eu, pessoalmente, acredito nisso e já vivenciei de perto. Bom, eu sei que é meio incomum influencer de desenvolvimento pessoal começar a falar de Deus no meio de um vídeo de detox de dopamina. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, e talvez seja mesmo, mas sinceramente eu não me importo. Eu sei que a sua expectativa talvez fosse com que eu falasse sobre neurociência, e de fato a ciência, ela é muito importante nessa conversa, mas eu não acho que ela deva ser a única. Eu quero que os meus vídeos sejam um lugar onde eu possa apresentar uma perspectiva holística, onde eu possa pegar um assunto e falar dele com diversas perspectivas, seja conceitos filosóficos ou sociológicos, científicos ou espirituais, para buscar entender o mundo com a maior profundidade. E como cristão e filho de Deus, não tem como deixar o nosso pai aqui de fora da discussão. Bom, vamos refletir um pouco aqui. Qual é o objetivo do diabo? É fazer com que os homens se afastem de Deus através do pecado. O pecado é como se fosse uma violação da lei de Deus, como por exemplo, a avareza, a luxúria, a gula, a inveja, a ira, a preguiça e a soberba. Agora olhe para o mundo e veja,
tudo estimula o pecado, pois de fato o pecado é tentador, porque o inimigo te atrai através de objetos que aparentam ser atraentes, mas na verdade são uma grande armadilha. Pornografia parece ser atraente, ficar no YouTube na cama quando na verdade você deveria estar trabalhando ou fazendo algo útil pro mundo, parece ser de fato muito atraente. E é assim que o inimigo te pega. Ele te conhece muito bem e vai usar os seus melhores argumentos e investir nos seus pontos mais fracos para te fazer recair. Por exemplo, o inimigo sabe que um dos meus maiores pecados sempre foi a gula. Desde pequeno eu afoguei meus sentimentos em comida, seja através de alguma frustração ou por estar em um estado de dor. Os soldados do diabo, que são os demônios, sabem disso e vão usar dessas tentações para te afastar de Deus via o pecado. Deus oferece o sacrifício para o prazer longo prazo, já o diabo oferece o prazer curto prazo, e o seu sonho, o seu potencial de vida se torna o sacrifício. E a sua conexão com Deus se torna o sacrifício. A busca por prazer imediato e gratificação instantânea, característica do vício de dopamina, pode ser entendida como uma manifestação do desejo desenfreado, que muitas vezes levam a comportamentos prejudiciais e o afastamento de valores espirituais. Nesse sentido, o demônio pode ser metaforicamente visto como a personificação desses impulsos egoístas e desenfreados que nos afastam da nossa virtude e bem-estar espiritual. E se você parar para pensar, os 7 pecados podem ser relacionados a comportamentos que desencadeiam a liberação excessiva de dopamina. Por exemplo, a luxúria, que está associada a prazeres sensoriais. Então, o jejum, nesse contexto, pode ser visto como uma prática espiritual para combater esses impulsos, permitindo um período de reflexão e autocontrole sobre os seus desejos carnais. E o jejum é uma prática espiritual comum em várias religiões, seja o cristianismo, judaísmo, islamismo e outros. E faz sentido, porque ao você renunciar aos comportamentos que elevam esse excesso de dopamina, você abre o espaço para uma experiência mais profunda com Deus, uma maior conexão espiritual e junto uma vida mais virtuosa.